Ele não mudou só o cinema, ele fundamentou a nossa necessidade de acreditar. Hoje, no Papo no Set, a gente não vai falar de lançamentos, nem de hype da semana, enfim. Segura aí, porque o que eu tenho para contar para você sobre Bruce Willis vai te deixar de cabelo em pé. Fala, galera do bem! E é isso! Imagina só que a gente está em 1987. O cinema de ação vive aquele apogeu físico e se você quiser ser um astro, você precisa de um personal trainer, não do empresário. Sylvester Stallone é o Rambo, Arnold Schwarzenegger é o Exterminador, e eles são meio que estátuas de mármore que cospem fogo, sabe como é que é? Eles não transpiram dúvida, eles transpiram testosterona. E o público aceitava isso porque o herói de ação era um escape da nossa própria fragilidade. Só que nos bastidores ali da 20th Century Fox, alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Um roteiro baseado no livro Nothing Lasts Forever, do Roderick Thorpe, estava rodando as mesas ali dos grandes estúdios, só que sem fazer muito barulho, ninguém estava dando muita atenção para ele não. O protagonista era um cara velho, um policial aposentado, né, tanto que eles ofereceram o papel para o Frank Sinatra. O que eu sei é o seguinte, o Sinatra tinha 73 anos e felizmente ele disse não. Aí daí vieram Clint Eastwood, Burt Reynolds, Richard Gere, todo mundo recebeu o convite ali, só que todo mundo também disse não. Tá, Lud, mas por quê? Simplesmente porque ninguém entendia como é que um herói ia passar um filme inteiro acuado, chorando e sangrando por todos os poros. E aí a gente vai dar um passo atrás. A gente vai para 1985. O mundo conheceu um cara em Moonlighting, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como A Gata e o Rato. Tem um vídeo aqui falando sobre essa série, né, e depois que terminar esse vídeo, corre lá para você assistir. Na tela, a química desse cara com a Sybil Shepherd era eletrizante. Só que nos bastidores o set era uma zona de guerra total. Eles simplesmente se detestavam, saca? A tensão era tão real que os roteiristas eles começaram a escrever as brigas ali do casal de protagonista baseado exatamente nas discussões que eles ouviam ali pelos corredores. O Bruce Willis era um novato, né, arrogante, enquanto a Sybil Shepherd já era uma estrela estabelecida, ela tinha começado como modelo e tal. E essa colisão de egos ali foi o que deu para essa série aquele tom de comédia sofisticada, com garras e dentes ali. Enquanto aquele set pegava fogo, a vida pessoal do Bruce Willis se tornava-se o prato cheio para os tabloides, né? Porque em 1987 ele se casou com a Demi Moore, lá em Las Vegas. E eles eram assim meio que o power couple, sabe, definitivo ali daquela época. Imagina só o peso. Os dois no auge, cercados de segurança por tudo que era lado, vivendo uma relação intensamente pública e que tentava equilibrar, sabe, as duas carreiras ali que eram completamente explosivas. O casamento com a Demi Moore, na verdade, deu para o Bruce Willis a estabilidade de arriscar tudo no cinema. Só que também colocou o sujeito, sabe, numa vitrine onde cada falha era amplificada assim dezenas de vezes. E é aqui que as coisas começaram a mudar, sabe, para esse sujeito aí de 33 anos, com uma entrada de calvície começando a aparecer e um sorrisinho ali de canto de boca que ele aperfeiçoou lá pelos bares de Nova York, onde ele trabalhou como bartender. O Bruce Willis, ele era meio que o rosto assim da Gata e o Rato, sabe? Que era uma das séries de comédia romântica de maior sucesso da TV de todos os tempos. E ele foi escalado para uma série de ação, galera. Imagina o que é isso. Hollywood, obviamente, achou que, né, que a Fox tinha enlouquecido assim completamente. Pagaram para ele a bagatela de 5 milhões de doletas, que era um valor astronômico, alguma coisa impensável naquela época para um astro de TV. O mundo riu, sabe? Os críticos torceram o nariz até que o primeiro trailer de Duro de Matar foi exibido nas telas. Resultado? As risadas cessaram e rolou um silêncio absoluto e é assim até hoje. O que o Bruce Willis trouxe, na verdade, para o set do John McTiernan não foi um plano de treino, sabe? Foi uma alma cínica. O McTiernan, que é um diretor erudito ali, que entendia bastante de linguagem visual, queria que o Nakatomi Plaza fosse um personagem a mais. Só que ele precisava de um humano exatamente para fazer contraponto para aquele prédio de vidro e de aço que exalava frieza ali por todos os lados. E o Bruce, na verdade, ele trouxe muito mais do que o diretor esperava, ele trouxe um homem comum. E aí dá para a gente começar a falar sobre a técnica agora. Existe uma cena em Duro de Matar que define, eu acho que a carreira completa do Bruce Willis. O John McClane, né, o personagem dele, está no banheiro, né, tirando o caco de vidro dos pés ali e tal, e ele não está fazendo uma pose de herói, sabe? Ele está completamente vulnerável. Aquilo ali não estava no roteiro original daquela forma, sabe? Foi o Bruce quem trouxe
essa urgência emocional para essa cena, porque ele sabia que para o público se importar com aquela explosão toda que aconteceria no final, eles precisavam acreditar que aquele homem podia morrer no meio do caminho. E tem também o fator físico, sabe? Durante as filmagens daquela famosa cena, né, onde o Mike Lane atira por debaixo de uma mesa e tal, o Bruce Willis ele não usou protetor de ouvidos, né, pelo menos não os adequados. E aí o som daqueles tiros de festim, aquele espaço fechado ali, era tão alto que ele acabou perdendo 2/3 da audição do ouvido esquerdo, permanentemente. É isso. E aí quando você vê o McClane inclinando a cabeça, sabe, meio que para ouvir os vilões ali no filme, parte daquilo não é atuação. É o preço real que o Bruce pagou para entregar aquela performance que ficou eternizada. Ele não era um dublê dele mesmo, sabe? Ele era a própria vítima daquela cena. O Bruce Willis, ele é um astro que se recusou a ser seguro. Muitos atores de sucesso, né, depois de um blockbuster maravilhoso como esse Duro de Matar, eles iam passar o resto da vida fazendo sequências genéricas ali, né, o Duro de Matar 1, 2, 3, 4, 25 e tal. Só que o Bruce Willis era completamente inquieto, ele tinha um gosto muito peculiar pelo risco. E grandes astros de ação, assim que nem ele, se protegem assim, protegem a imagem com cláusulas contratuais super rígidas ali e tal. E o Bruce fez exatamente o oposto, sabe? Ele usou o corpo dele de uma forma crua e sem vaidade total. E aí, por causa disso, em 1994, ele aceitou o papel de Butch, né, em Pulp Fiction. O Quentin Tarantino, né, queria que alguém assim que parecesse um boxeador dos anos 50, enfim. O Bruce Willis ele não só entregou a atuação genial, como ele se despiu de qualquer proteção. Rola uma cena de nudez frontal ali que não era gratuita, sabe? Era para mostrar a vulnerabilidade absoluta de um homem que tinha acabado de falecer alguém ali e estava limpando as provas. E ele parou por aí? Não, não parou, ele foi além. No mesmo ano, ele fez A Cor da Noite, onde ele protagonizou uma das cenas mais polêmicas da década. E, novamente, a nudez frontal na piscina não foi só um choque para o público. Foi uma declaração de que ele não era aquele herói de brinquedo da Mattel. Ele era um ator disposto a mergulhar cada vez mais fundo. O filme foi completamente massacrado pela crítica na época, mas hoje ele é visto como um exemplo de como é que um astro do tamanho dele não tinha medo da exposição, nem física nem emocional. Ele interpretou ali um psicólogo meio que traumatizado e tal, mergulhando num suspense absoluto ali, que desafiava a imagem do macho alfa que Hollywood tentava se encolar nele. Aí ele passou a pegar mais leve, né? Nananina não, de jeito nenhum. Ele repetiu essa mesma entrega em Os 12 Macacos, do Terry Gilliam. Ali o corpo do Bruce Willis não era o de um herói, era o de um espécime sendo examinado, torturado, humilhado. E nesse filme ele abriu mão não só do sorriso de canto de boca, como ele entregou um homem quebrado, confuso, sabe, cujo corpo ali era só um fardo. Foi ali que a gente viu o ator vencendo o astro. Mais um momento aqui para a gente ser técnico, tá? Para um ator do calibre do Bruce Willis naquela época, né, aceitar esse tipo de cena era um risco gigantesco para a imagem. Mas o Bruce entendia que a verdade de cada uma daquelas cenas ali exigia uma entrega total. E aí a gente salta lá para 1997. O Luc Besson, né, aquele visionário francês, tinha um sonho chamado O Quinto Elemento. Ele precisava de 90 milhões de doletas, né, o maior orçamento da história para um filme não americano daquela época. Mas o estúdio ele só dava o dinheiro se o protagonista fosse uma garantia de sucesso de bilheteria. Bruce Willis leu o roteiro, o que ele fez? Topou na hora, nem pensou duas vezes. E ele ainda fez um trem assim genial. Ele interpretou o Corbin Dallas como se ele fosse um John McClane do futuro, sabe? Só que assim, cansado de tudo. Ele era o ponto de equilíbrio humano no meio daqueles figurinos extravagantes ali de Jean-Paul Gaultier, sabe? Daquela performance completamente operística ali do Gary Oldman e tal. E diferente de outros atores que com certeza iam tentar competir com o visual do filme, o Bruce Willis escolheu ser exatamente a âncora. Ele agia como se aqueles carros voadores todos, aqueles alienígenas azuis ali, fossem só mais um dia de trânsito em Nova York. E essa escolha técnica acabou permitindo que o público aceitasse aquele mundo absurdo ali sem reclamar, sabe? Muito pelo contrário, gostando pra caramba. E sem a sobriedade dele, né, do Bruce Willis, o Quinto Elemento teria sido só um carnaval visual completamente sem alma. E daí a gente chega em 1999. O mundo estava assim obcecado pelos efeitos digitais, pelo bug do milênio, não se falava em outra coisa. E o Bruce Willis decidiu ficar em silêncio. Foi nesse ano que ele conheceu o M. Night Shyamalan
que tinha um roteiro sobre um garoto que via falecidos e tal, e o Bruce topou, né? Mais uma vez reduziu o salário dele de 20 para míseros 14 milhões de doletas, mas com uma participação nos lucros. Simplesmente porque ele acreditava na história. E aí, em O Sexto Sentido, né, também de 99, o Bruce entregou talvez a atuação mais delicada dele. Daí eu te pergunto um negócio, como é que se consegue interpretar um cara que está presente, mas que não está? Ele usou uma economia de movimentos assim absurda. Cada olhar daquele personagem, cada suspiro do Malcolm Crowe, né, o personagem dele, foi calculado para não entregar o final, mas para preparar aquele impacto emocional. O sucesso foi completamente avassalador, sabe? Mais de 670 milhões de doletas, 6 indicações para o Tio Chico. Só que mais importante do que esses números todos foi a validação definitiva. Bruce Willis não era um astro de ação que sabia atuar. Ele era um grande ator que, por acaso, também era um astro de ação. A gente falou de O Sexto Sentido, mas eu preciso falar do impacto de Corpo Fechado. Bruce Willis entregou assim um super-herói mais triste que a gente podia ter visto assim, na história do cinema. A história girava em torno do David Dunn, que descobriu que ele era indestrutível enquanto o casamento dele estava completamente destruído. É a síntese da carreira do Bruce Willis, sabe? O extraordinário escondido debaixo do cansaço e da melancolia. Hoje, galera, olha só, olhar para a carreira do Bruce Willis é que nem olhar para um álbum de família do cinema mundial, sabe? Ele foi de Armagedon, onde ele deu dignidade para o sacrifício patriótico, até Corpo Fechado, né, onde ele desconstruiu aquele gênero de super-heróis, antes mesmo da Marvel, né, dominar o cinema aí completamente. O Bruce Willis, na verdade, ele sempre preferiu o homem de vidro ao homem de aço. Ele preferiu o personagem que quebrava, que se esvaía, que se despia de qualquer vaidade para mostrar o que tem dentro do corpo de um ser humano real. Só que assim, não existe almoço grátis, né, galera? Toda essa intensidade ela acabou tendo um custo, né? O divórcio dele da Demi Moore aconteceu em 2000 e foi o fim de uma era. Eles conseguiram, na verdade, assim, um efeito muito raro em Hollywood, que foi manter uma amizade genuína que perdura até hoje, inclusive nas fases aí mais difíceis da saúde dele, né? Que não anda nada bem, infelizmente. E isso diz muito sobre quem é Bruce Willis fora das câmeras. Ele não é o cara que foge, sabe? Ele é o cara que fica. É uma ironia meio que dolorosa, sabe? Que um ator conhecido pela fala rápida e pela inteligência de rua tenha se despedido do cinema com personagens mais silenciosos, mais contidos. Felizmente, a dignidade permaneceu intacta. Mas, Lud, por que você está falando isso? É porque, na verdade, galera, muita gente questionou a qualidade desses últimos filmes que o Bruce Willis fez. Mas olhar para eles com o filtro do conhecimento da doença transforma a percepção. O ator que revolucionou Hollywood com tanta energia, com tanto carisma, ele se despediu das telas com personagens que muitas vezes falavam mais com o olhar do que com as palavras. Sabe? Houve uma dignidade silenciosa aí nessa jornada final. Ele não estava ali para competir com o próprio passado de glória, sabe? Ele estava ali para entregar o que ele podia com a coragem de quem sabe que o tempo está acabando. Está sendo uma despedida que está ensinando para a gente sobre a fragilidade humana e sobre o valor da persistência, mesmo quando o corpo e a mente começam a falhar. A notícia da afasia, né, e da demência frontotemporal, que foram confirmadas agora em 2022 e 2023, foi um golpe super duro para quem ama cinema. Ver um cara assim que construiu a carreira na velocidade do raciocínio, no timing sabe, daquela fala e tal, na risada de canto de boca, tudo isso ser silenciado pela biologia é uma piada assim de péssimo gosto. Essas doenças elas costumam ser bem cruéis e elas roubaram as palavras de um ator que fez das palavras a arma mais afiada que ele podia usar. Mas é como eu digo sempre, sabe, o cinema é a nossa máquina do tempo. O John McClane, ele ainda está lá, correndo descalço, sabe, barbarizando. O Malcolm Crowe, ele ainda está lá tentando ajudar aquele garoto. O Corbin Dallas ainda está lá tentando salvar o universo. E tantos outros personagens ali, ainda tem muitas histórias ali, muitos subtextos para contar. O Bruce deu para gente o seu melhor no momento em que ele mostrou as próprias feridas. E quando a gente olha para toda a trajetória desse cara, sabe, das brigas da Gata e o Rato, da coragem de se expor, dos riscos de carreira e do amor que ele ainda recebe da família, a gente percebe aí um lance essencial. O Bruce Willis ele nunca foi indestrutível, ele sempre foi de vidro, e foi justamente por ser quebrável que ele se tornou eterno. E é por isso que daqui a 50 anos ninguém vai lembrar do tamanho do braço dos heróis de mármore, mas todo mundo vai lembrar do homem de regata, sabe, que salvou o Natal simplesmente porque ele amava a esposa.
Eu, de certa forma, eu devo dizer assim que eu fico super feliz por poder trazer esse tributo para o Bruce Willis, com ele ainda em vida, sabe? Porque com ele eu aprendi que é normal ter medo, sabe? E que o verdadeiro herói é aquele que, mesmo quebrado, ele levanta e faz o que precisa ser feito. Se você cresceu assistindo esses filmes aí no cinema, em fita de VHS, ou se você descobriu Bruce Willis numa tela de streaming, você sabe exatamente do que eu estou falando. Ele é cada um de nós ali dentro daquelas cenas. Yippee-ki-yay, motherf... E a gente se vê no próximo set.